você gostaria de alavancar sua carreira para posições mais estratégicas, conquistar mais reconhecimento e remuneração e atingir alta performance e resultados sustentáveis sem abrir mão de sua qualidade de vida e liberdade? Eu chamo isso de liderança estratégica e maturidade executiva, pois, como diz Richard Barrett, a forma como lideramos é uma expressão direta do nosso nível de consciência. Consciência sobre quem somos, o que nos motiva, o que valorizamos e como nossas ações impactam os outros e o mundo ao nosso redor. Deixe-me te contar uma metáfora simples, mas real. Muitos líderes estão como corredores que treinam todos os dias, que correm mais rápido, trabalham mais tempo, se esforçam como nunca, vão até o limite de exaustão, mas continuam no mesmo lugar, pois estão presos numa esteira. Eles correm, mas não avançam. Eles entregam, mas não crescem. Eles dedicam, mas não são reconhecidos. Isso acontece por quê? Porque muitos líderes travam no crescimento executivo. Primeiro, foco desalinhado. Focam no que acham que o cargo exige, mas não no que realmente é esperado no próximo nível. Entregam muito no lugar errado. Baixa articulação estratégica. Dificuldade de se conectar com pares e lideranças acima. Pouca presença em discussões estratégicas, falta de posicionamento executivo, excesso de execução, pouca visibilidade. São ótimos solucionadores de problemas, apagam incêndio o tempo todo, mas não constrói reputação estratégica. Desconhecimento do próximo nível, não entendem claramente o que muda, o que passa a ser exigido e como são avaliados em um próximo nível. Atuação no piloto automático. Vivem apagando urgências. Trabalham sempre correndo atrás. Não criam espaço para pensar estrategicamente. Insegurança diante das mudanças. Mercado instável, novas tecnologias, novas exigências e, como defesa, focam no técnico, no seu círculo de conhecimento anterior. Confusão entre conhecimento e crescimento. Acreditam que, se eu estudar mais, eu cresço. Desperdiçam tempo, recursos e dinheiro na busca por mais conhecimentos técnicos e ignoram habilidades políticas, relacionais e estratégicas. Falsa percepção de prontidão. Acreditam que já estão prontos para o próximo nível, mas têm lacunas invisíveis. Comunicação, influência, gestão emocional e leitura de contexto. Falta de feedback qualificado. Recebem pouco feedback real, não têm espelho confiável. Perdem consciência sobre seus pontos cegos. No fundo, não é falta de competência, é falta de clareza, leitura estratégica e consciência executiva. Essa é a dor do líder moderno. Muito esforço, pouco avanço. E talvez seja a sua também. Eu entendo essa dor, porque já vi isso acontecer de perto, muitas vezes. Acompanhei líderes e executivos extremamente competentes que se doavam, entregavam resultado e ainda assim não eram reconhecidos. Vi empresas buscarem talentos no mercado em vez de desenvolver quem já estava ali, correndo na esteira há anos. Senti na pele os desafios em ambientes corporativos, onde a competência existe, mas a visibilidade não vem. Presenciei carreiras sendo estagnadas, justamente porque esses líderes eram bons demais em apagar incêndios. Tornaram-se indispensáveis no operacional e invisíveis para o estratégico. Também vi o peso do ego, da vaidade e do jogo político dentro das empresas. Líderes brilhantes se diminuindo, não por falta de capacidade, mas por não terem recursos internos para navegar nesse ambiente. Por isso, quando falo da dor do líder moderno, não é teoria, é vivência. Sei exatamente o que precisa ser feito para alavancar a sua carreira para posições mais estratégicas, conquistar mais reconhecimento e remuneração, atingir alta performance sustentável sem sacrificar qualidade de vida e liberdade. E é sobre isso que quero falar com você nos próximos minutos. Olá, eu sou a Flávia Lemos, psicóloga, executive coach e mentora, especialista em carreira executiva e desenvolvimento de líderes, com mais de 20 anos de atuação. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você o que descobri ao longo dessa jornada em grandes empresas, unindo vivência prática, estudo e formação contínua.
vou revelar bastidores do mundo corporativo que muitos líderes não têm acesso e que fazem a diferença entre entregar muito e ser reconhecido. É isso que eu chamo de liderança estratégica e maturidade executiva. Vou também apresentar o método Connect, uma metodologia que estruturei e que vem apoiando líderes e executivos a alavancarem suas carreiras para posições estratégicas, conquistarem reconhecimento e alcançarem alta performance de forma sustentável. Hoje vou te mostrar os 4 maiores erros que mantêm líderes invisíveis e estagnados em suas carreiras. As 3 competências-chave que funcionam de verdade para quem quer ser reconhecido pela alta liderança. O método Connect, método comprovado, desenvolvido por mim, que transforma líderes comuns em líderes estratégicos. Tudo de forma simples, prática e aplicada ao seu dia a dia, para que você consiga mudar seus resultados agora, não um dia. Estas são exatamente as mesmas estratégias que meus clientes têm usado para se destacarem e alavancarem-se para posições mais estratégicas, obter maior reconhecimento e sustentar uma liderança de alta performance, sendo vistos, ouvidos, reconhecidos. E tudo isso com equilíbrio entre entrega de resultado e bem-estar emocional. Assim como a Ana Paula Leão, vinda de uma carreira sólida em tecnologia e que buscava ampliar sua visão estratégica e fortalecer seu posicionamento executivo. Como a Ana Paula menciona, ter participado do programa foi um marco na sua trajetória, pois lhe permitiu ampliar sua visão estratégica e fortalecer seu posicionamento como executiva. Ao longo dos anos, tenho acompanhado e ajudado um grupo seleto de executivos e líderes de alto impacto, que estão 100% comprometidos com 2 coisas: expandir seus resultados como líderes executivos, alavancando-se para posições mais estratégicas, e iniciar uma jornada de autoconhecimento, identificando pontos cegos e lacunas de desenvolvimento que estão impedindo seu processo de crescimento. Então, se você é líder ou executivo e está buscando se diferenciar para alcançar posições ainda mais estratégicas, obter mais reconhecimento e a remuneração que merece, atingir alta performance sem impactar na sua qualidade de vida e com liberdade para vivenciar os melhores momentos com a sua família, você está no lugar certo. Agora, vou te apresentar os top 3 tipos de clientes com quem eu trabalho e que estão nas seguintes categorias. Eles atuam como líderes de equipe, gerentes, gerentes sêniores, gerentes executivos, superintendentes, heads, diretores e C-levels. Eles atuam nas áreas de produtos digitais, tecnologia, transformação digital, agilidade, operação, marketing, finanças, projetos, logística, comercial, engenharia e meio ambiente, arquitetura e urbanismo. Esses clientes vêm do segmento de instituição financeira, meio de pagamento, tecnologia, serviços, food service, adtech, edtech, mobilidade, suplementos alimentares e nutricionais, health tech, indústrias, inovação, logística, terceiro setor, gestão ambiental. E é com muita alegria que compartilho com você alguns dos meus cases de sucesso que eu considero especiais na minha trajetória como psicóloga, executive coach e mentora, especialista em carreira executiva e desenvolvimento de líderes. Como o Renato Kanashiro, que começou a trabalhar comigo quando estava buscando se desenvolver para posições mais estratégicas. Ele obteve clareza sobre o que era esperado para o próximo nível, teve clareza sobre os pontos cegos e lacunas de desenvolvimento que estavam impedindo a sua promoção. E o resultado veio em 4 meses. Outro cliente de sucesso é o Carlos Fraga, ou Cadu. Ele buscava dar o próximo passo na carreira, sair da liderança de equipes e assumir uma posição de head em tecnologia. Apesar dos bons feedbacks, ele sentia que estava travado e que sozinho o avanço estava mais lento do que poderia ser. Ao longo do programa, mapeamos o que era de fato esperado para um próximo nível, identificamos pontos-chave de desenvolvimento e como ele poderia ser reconhecido e visto internamente. Estruturamos um plano de desenvolvimento conectado ao seu PDI e após 6 meses, a sua promoção para a Head aconteceu, exatamente como o Cadu desejava. E a Daniela Carvalho, uma cliente muito querida e que estava se sentindo estagnada na sua carreira, sem clareza sobre como alcançar crescimento.
Como ela mesma declarou, ter participado do programa foi um divisor de águas na carreira dela. Além de ter clareza sobre o que desejava para sua carreira, se reconectar com a sua melhor versão, Dani obteve promoção para a posição mais estratégica. E após 9 meses, ainda foi reconhecida em um programa de destaque para líderes estratégicos. Com a Dani, trabalhamos o seu posicionamento estratégico, transição da comunicação tática para a comunicação estratégica, conexão com o negócio, liderança e influência 360 graus. O principal diferencial do método Connect é que ele alavanca sua carreira para posições mais estratégicas sem que você precise se desconectar dos seus valores pessoais. Acelera seu reconhecimento profissional, ampliando sua remuneração e elevando sua satisfação profissional. Te diferencia dos líderes comuns e te posiciona entre os líderes de alta performance, em um cenário onde a inteligência emocional se torna o maior diferencial competitivo frente à inteligência artificial. Conecta carreira e bem-estar emocional, gerando impacto real, não só na sua performance, mas também na sua vida pessoal. Te ensina a pensar estrategicamente, agir com clareza e influenciar com presença, integrando performance, propósito e equilíbrio emocional. É sustentado por resultados reais, comprovados, alcançados por líderes e executivos que já transformaram suas trajetórias profissionais. Considerando tudo o que já falamos até aqui, talvez você já tenha percebido que a maioria dos profissionais acaba se encaixando em 2 perfis muito claros de liderança. O primeiro são os sobreviventes. São aqueles líderes que estão sempre ocupados, afogados em urgências, apagando incêndios e carregando tudo nas próprias costas. Vivem exaustos, com pouco ou nenhum espaço para a vida pessoal. Em alguns momentos, fazem de tudo para agradar os níveis acima, na esperança de serem reconhecidos. Em outros, entram em disputas silenciosas com pares e até mesmo com a própria equipe, apenas para conquistar visibilidade. Há fases em que a energia é tão baixa que surge a paralisação, a fuga ou a sensação de não saber como agir diante de situações mais complexas. São excelentes solucionadores de problemas, mas quando chegam às reuniões com a alta gestão, escutam sempre os mesmos feedbacks. Precisa ser mais estratégico, entender mais do negócio, sem receber clareza sobre como fazer essa transição. Participam pouco do mercado, se posicionam pouco nas reuniões e quando surge uma oportunidade interna, muitas vezes vem alguém de fora ser escolhido. Isso aprofunda a frustração e reforça a sensação de estagnação. No fundo, atuam em modo sobrevivência. Luta, fuga, paralisação ou tentativa constante de agradar para serem vistos. E, com o tempo, tornam-se invisíveis e pouco reconhecidos, apesar de todo o esforço. O segundo perfil são os líderes estratégicos. São líderes que atuam com foco no que realmente gera impacto, pensam antes de agir, escolhem onde colocar energia e não vivem reféns da urgência. Por isso, comunicam-se com clareza, têm presença estratégica e são respeitados e escutados nas decisões que importam. Mantêm network ativo, fortalecem sua marca pessoal, inspiram seus times e outros líderes, transitam com inteligência política e constroem influência sem desgaste. Conseguem se posicionar para ocupar posições mais estratégicas, ampliar reconhecimento e remuneração e alcançar alta performance de forma sustentável, sem sacrificar qualidade de vida, liberdade ou relações pessoais. O resultado é uma carreira sólida, respeitada e com evolução constante. Esses líderes desenvolveram autoconsciência e clareza interna, direção e alinhamento estratégico, consciência e autenticidade, autogestão e maturidade emocional, liderança e reconhecimento 360, aprendizado contínuo e evolução. Isso não é coincidência. Em uma era dominada pela inteligência artificial, o verdadeiro diferencial humano está na capacidade de conectar-se consigo, com as pessoas e com o contexto ao seu redor. É exatamente essa conexão que sustenta a liderança estratégica e maturidade executiva que estão no centro do método Connect. O que faz com que alguns executivos sejam reconhecidos, alcancem posições estratégicas e sejam convidados para os principais projetos, enquanto outros seguem estagnados, sem energia, invisíveis e sufocados pelas demandas? Líderes que só são lembrados na hora de apagar incêndio, sem visibilidade, sem reconhecimento e muitas vezes sem tempo sequer para cuidar da própria saúde.
Ao longo de mais de 20 anos, vivenciando os desafios do mundo corporativo, apoiando centenas de líderes no desenvolvimento de habilidades executivas para alavancar suas carreiras, atuei diretamente em recursos humanos, com mapeamento de potenciais sucessores, gestão de performance, transformação cultural e digital, desenvolvimento de lideranças e como parceira da área de pessoas junto às áreas de negócios. Como psicóloga, também compreendi de forma profunda os impactos da insatisfação profissional na saúde emocional e como fatores como a autossabotagem, níveis elevados de estresse e baixa maturidade emocional afetam diretamente a performance, as decisões e o posicionamento dos líderes. E foi a partir dessa vivência prática, estratégica e humana que percebi algo muito claro. Os líderes estratégicos têm 3 competências-chave funcionando de forma integrada em sua carreira e na sua liderança. Já os sobreviventes, na maioria das vezes, têm apenas uma ou nenhuma das 3. Para ilustrar esse cenário, quero te contar uma história real, muito mais comum do que parece. Vou preservar a identidade e chamar esse executivo de Pedro. Quando Pedro chegou até mim, ele estava extremamente no perfil líder sobrevivente, ou do que muitos chamam líder-herói. Brilhante, dedicado, extremamente competente tecnicamente, mas completamente sobrecarregado pelo excesso de demandas. Pedro vivia no modo urgência, sempre disponível, sempre resolvendo, sempre apagando incêndios. E mesmo assim, sentia que nunca era suficiente. Ele me dizia algo que escuto com frequência. Flávia, eu trabalho muito, mas não avanço. Parece que estou sempre correndo, mas não saio do lugar. Ele entregava resultados, mas não era reconhecido. Era lembrado para resolver problemas, mas não para participar das decisões. E nas reuniões com a alta liderança, travava, recebendo feedbacks que sua comunicação era excessivamente técnica. Pedro sabia muito, tinha repertório, tinha visão, mas não conseguia se posicionar, se comunicar com presença, nem mostrar seu real valor. Saía dessas reuniões frustrado, se perguntando onde estava errando. Ele já vinha de um amplo investimento em formação técnica, cursos MBA e especializações. Também realizava processo terapêutico já, buscando equilíbrio emocional e autoconhecimento. Ainda assim, a sensação era de estar perdido. Foi nesse momento que iniciamos o processo com o método Connect. E aqui está o ponto central. O coração do método é gerar conexões, conexões que Pedro ainda não tinha conseguido fazer sozinho. Ao longo do processo, ele passou a construir conexões essenciais, conexão consigo mesmo, desenvolvendo autoconsciência, maturidade emocional e autorregulação, conexão com o contexto do negócio, compreendendo expectativas, estratégias e ampliando sua capacidade de influenciar. Conexão com as pessoas certas, aprendendo a se posicionar, comunicar e influenciar com presença. Foi essa capacidade de conectar-se e não mais apenas correr que mudou tudo. Pedro deixou de atuar apenas como um excelente solucionador de problemas e passou a pensar, a agir e se posicionar como líder estratégico. Começou a ser incluído nas conversas certas, ganhou espaço nas decisões importantes e, em menos de 6 meses, recebeu 2 reconhecimentos formais. Pedro saiu do modo sobrevivência, deixou de ser um líder reativo e se tornou um líder estratégico com maturidade executiva. E é exatamente esse tipo de transição real, prática e sustentável que o método Connect proporciona. Agora, eu quero que você realmente mergulhe fundo nesse próximo ponto, porque ele é exatamente o oposto que ao longo da sua história profissional foi reforçado em você. Hoje, a maioria dos líderes repete de forma automática os mesmos comportamentos dos líderes sobreviventes. Eles acreditam que continuar fazendo aquilo que deu certo até agora é suficiente para alavancar a carreira para o próximo nível. Muitos deixam que a empresa conduza suas trajetórias, só tomando a decisão de investir no próprio desenvolvimento quando recebem um feedback negativo, que não concordam, ou quando são desligados. A maioria acredita que, para ocupar posições mais estratégicas, basta investir em mais um MBA, uma pós-graduação ou uma especialização técnica. Poucos entendem a diferença entre entregar resultados e gerar valor estratégico. E por isso, trabalham mais de 10 horas por dia, exaustos, focados apenas em garantir entregas.
A maioria não tem clareza sobre os seus reais pontos de desenvolvimento e reclama da falta de feedback da alta liderança, porque ainda espera que o crescimento da própria carreira venha de fora, quando na verdade essa responsabilidade é do próprio líder. O que acontece, na prática, é que tudo isso se torna superficial. Não há nada de verdadeiramente estratégico ou executivo nesse movimento. Eles estão apenas gastando energia, tempo e recursos para não saírem do lugar, enquanto se sentem cada vez mais inseguros, insatisfeitos e presos em um ciclo silencioso de autossabotagem, sem clareza de direção. Como diria Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Agora, lembre-se que eu disse que os líderes estratégicos têm 3 competências-chave funcionando de forma integrada em sua carreira e na sua liderança, que os sobreviventes não têm. Essas 3 competências são: primeira, clareza estratégica; segunda, maturidade emocional; terceira, comunicação com presença e influência. Por que se resume a isso? Porque esses 3 pilares estão conectados. O líder deixa de atuar no automático e passa a fazer escolhas conscientes. Ele entende com clareza qual é o seu papel, onde precisa colocar energia e como gerar impacto real. Age com equilíbrio emocional, mesmo sob pressão, e consegue se posicionar com firmeza, coerência e segurança. Sua comunicação ganha peso, sua presença é percebida e suas ideias passam a influenciar decisões. É essa integração que transforma esforço em avanço, entrega em valor estratégico e potencial em crescimento real. E é exatamente isso que diferencia quem permanece no modo sobrevivência de quem assume, de fato, uma liderança estratégica com maturidade executiva. Se você ainda não alcançou a posição estratégica desejada e nem o reconhecimento e a remuneração que você merece, então deixe-me fazer 2 perguntas. Primeira, onde hoje você tem investido sua energia para ser percebido como estratégico? E o quanto isso está alinhado ao que realmente é esperado do seu próximo nível? Segunda, nos últimos meses, como a sua comunicação e o seu posicionamento têm contribuído para abrir caminhos, influenciar decisões e criar novas oportunidades de negócio? Ou tem se limitado às entregas dentro da sua área? Diante de um mercado cada vez mais complexo, incerto e com mudanças constantes, novas tecnologias surgindo em alta velocidade e uma abundância enorme de informações e opções de qualificação, você percebe como é fácil ficar disperso? Ou até perdido? Sem clareza sobre qual tipo de apoio realmente faz sentido para o seu momento profissional. Mas a realidade é que você só precisa se concentrar em 2 atitudes. Os líderes estratégicos que já ocupam posições mais estratégicas, que conquistam diariamente mais reconhecimento e ampliam a remuneração, atingem a alta performance de maneira sustentável, sem sacrificar qualidade de vida e liberdade, dominam essas 2 atitudes na prática. Primeira, coragem. Coragem para olhar para si com honestidade e mapear com clareza o que é esperado da sua posição atual e da sua posição futura, diagnosticando seus sabotadores e entendendo quanto do seu esforço diário está de fato gerando resultado ou te afastando do seu objetivo. Segunda, consideração. Consideração consigo mesmo e autorresponsabilidade para escolher conscientemente o que você quer para a sua carreira e redirecionar comportamentos, energia e esforço para aquilo que realmente está sob o seu controle, o seu 1/3 de responsabilidade. Quando você conta com um método estruturado que te ensina a pensar estrategicamente, agir com clareza e influenciar com presença, integrando performance, propósito e bem-estar emocional, você automaticamente se diferencia dos líderes comuns. Isso porque, no nível que você está, e principalmente no nível que deseja alcançar, não é mais o conhecimento técnico que faz a diferença. O que realmente importa é o redirecionamento de comportamentos que hoje te sabotam e impedem que você coloque todo o seu potencial em prática para ser visto, ouvido e reconhecido como sempre sonhou. Enquanto líderes sobreviventes permanecem perdidos, concentrados em fazer cada vez melhor aquilo que já sabem fazer, eles acabam desperdiçando energia, perdendo oportunidades e entrando em conflitos desnecessários. Tentam defender ideias a qualquer custo,
competem com pares, lutando para mudar o ambiente onde estão inseridos e entregam tudo de si para que a empresa alcance seus objetivos. Muitas vezes à custa da própria saúde, visibilidade e crescimento. Já os líderes estratégicos direcionam sua energia de forma completamente diferente. Eles se concentram em entender o que realmente é impactante e relevante para a posição que ocupam hoje e para a posição que desejam ocupar no futuro. Demonstram abertura genuína para o aprendizado contínuo. Compreendem que liderar não é fazer tudo, mas priorizar o que gera valor para o negócio. São negociadores hábeis. Atuam com flexibilidade em prol dos objetivos estratégicos. Tornam-se referência em colaboração interna e passam a ser reconhecidos de forma consultiva dentro e fora da empresa. Essa é a diferença entre se desgastar tentando provar valor e ser naturalmente reconhecido por gerar impacto. Então, como funciona o método Connect? A primeira etapa do método é compreender. É uma etapa de descoberta focada em ampliar sua autoconsciência sobre como você funciona no dia a dia da sua liderança e quais impactos seus pensamentos, sentimentos e atitudes geram. Com o apoio de ferramentas de mapeamento executivo, você identifica seus padrões automáticos de comportamentos e os gatilhos emocionais que sabotam decisões, posicionamento e influência. A partir daqui, você deixa de operar no piloto automático e passa a agir de forma mais consciente, estratégica e intencional. A segunda etapa do método é observar e entender o que é esperado, um foco em direção e alinhamento estratégico. Aqui você passa a ter clareza sobre o que é realmente esperado da sua posição atual e da posição que deseja ocupar, entendendo as prioridades do negócio, os critérios de reconhecimento e o que de fato gera impacto no nível estratégico. Essa etapa elimina achismos, reduz esforço desperdiçado e direciona sua energia para aquilo que aproxima você do próximo nível. Vamos alinhar intenção, atitude e impacto para que o que você pensa, faz e comunica caminhe na mesma direção. A partir desse alinhamento, identificamos com precisão a competência-chave que precisa ser desenvolvida, garantindo que seus comportamentos e decisões estejam direcionados para gerar impacto necessário para reconhecimento e crescimento estratégico. Você irá compreender como escolher com consciência, que é a autorregulação emocional. Nessa etapa, o foco é desenvolver maturidade emocional na prática. Você aprende a escolher como responder e não apenas reagir a situações de pressão, conflito e decisão. Trabalhamos ferramentas para fortalecer a sua autorregulação, redirecionar comportamentos automáticos e alinhar atitude, intenção e impacto. Aqui você passa a atuar com mais equilíbrio, coerência e segurança, preservando credibilidade e ampliando respeito e influência. Após essa etapa, você ajusta a sua comunicação ao nível estratégico que você ocupa e ao nível que deseja alcançar, para comunicar com presença e influência. Você desenvolve presença executiva, clareza na mensagem e capacidade de influenciar decisões, deixando de apenas relatar entregas para passar a direcionar conversas importantes. Aqui, a sua fala ganha peso, sua presença é percebida e você passa a ser ouvido, considerado e reconhecido como referência dentro e fora da organização. Ao longo de todo o programa, o nosso foco será ação com consciência e evolução contínua na prática. Você passa a implementar novos comportamentos, decisões e formas de se posicionar, sempre alinhados ao impacto estratégico que deseja gerar. Aqui acompanhamos os seus resultados, ajustamos rotas e consolidamos aprendizados, garantindo que o desenvolvimento não fique apenas no discurso, mas que se traduza em mudança real, sustentável e mensurável na sua atuação como líder. Todo o programa é estruturado, mensurável e acompanhado por KPIs claros, garantindo que cada etapa gere evidências concretas de evolução, impacto real na sua atuação e resultados sustentáveis ao longo do processo. Agora, para ser um líder que ocupa as posições mais estratégicas, conquistar mais reconhecimento e remuneração, atingir alta performance sustentável sem sacrificar qualidade de vida e liberdade, existem 3 elementos essenciais que o mercado está mais carente hoje e em busca de profissionais com estes diferenciais. A capacidade de conectar-se consigo, com as pessoas e com o propósito do negócio.
Estas três capacidades são absolutamente essenciais para o futuro da liderança, sobretudo em tempos de IA, que estão cada vez mais assumindo tarefas técnicas, operacionais e analíticas. E o verdadeiro diferencial humano está na capacidade de conectar-se. Quando você domina essas três capacidades, você está à frente dos líderes comuns e alcançando resultados surpreendentes, como os meus clientes têm tido hoje. Assim como o Henrique, que havia sido desligado de uma grande instituição financeira, estava profundamente impactado emocionalmente, os feedbacks recebidos não faziam sentido para ele, o que gerou dúvidas sobre as suas capacidades, potencial e direção de carreira. Ao longo do programa, trabalhamos os principais desafios de performance frente ao que era esperado de um nível executivo, trazendo clareza e significado sobre os reais motivos do desligamento. Henrique passou a entender onde estavam os desalinhamentos entre a sua atuação e as expectativas do seu papel. O desenvolvimento focou em pontos chaves: comunicação eficaz, com uma abordagem mais objetiva e adequada aos diferentes stakeholders, escutativa e empática, reduzindo a tendência de oferecer soluções prontas antes de compreender o contexto. Delegação e desenvolvimento de times, ampliando a autonomia e diminuindo o controle excessivo. Relacionamentos estratégicos, construindo de forma intencional, inclusive com perfis diferentes do seu. Construção de pontes entre pessoas e áreas, habilidade essencial para sustentar uma liderança executiva. Ao longo das sessões, Henrique identificou padrões que dificultavam seu crescimento, como a crítica excessiva e a resistência em se conectar com perfis diferentes. Passou a equilibrar sua forte base técnica com habilidades executivas, ampliando influência, colaboração e impacto estratégico. Como um grande resultado, recuperou confiança, reposicionou sua atuação e foi recolocado em uma grande instituição financeira. Agora, com maior maturidade executiva e clareza de carreira. Outro cliente de sucesso foi o Roberto. Ele já havia passado por diversos programas de desenvolvimento executivo. Realizava processo terapêutico e demonstrava grande abertura para o autoconhecimento. Ainda assim, o dia a dia era percebido pelas pessoas como controlador, competitivo e, em alguns momentos, agressivo na comunicação, mesmo sem essa intenção. Roberto, gerente executivo de engenharia de software em uma grande instituição financeira, buscou o programa com o objetivo de fortalecer e priorizar a visão estratégica, atuando com mais influência, maturidade emocional e assertividade. Ao mapearmos o que realmente acontecia na prática, identificamos pontos cegos e lacunas de desenvolvimento profundas, das quais ele não tinha consciência, apesar das experiências e de todo o desenvolvimento anterior. Definimos como competência-chave o desenvolvimento da capacidade de influenciar pares e lideranças acima, especialmente em contextos de transformação. O foco foi construir uma comunicação mais intencional, relacional, assertiva e estratégica, ampliando sua presença e o impacto positivo nas interações. Ao longo do processo, Roberto conseguiu reverter a percepção das pessoas, fortalecer seu posicionamento executivo e conquistou a promoção tão desejada para a head de tecnologia. Agora, novamente, você tem que ter um método certo para ser capaz de fazer isso e conseguir estes resultados. Você pode tentar evoluir na carreira da forma mais desgastante, agindo por tentativa e erro, ajustando comportamentos no escuro, apostando em mais esforço, mais curso e mais entrega, sem saber exatamente o que precisa ser ajustado, quando e como. É como tentar navegar em um mar aberto, sem bússola, sem mapa. Você até se movimenta, enfrenta ondas, ganha resistência, mas não sabe se está se aproximando do destino ou se afastando ainda mais. Pode levar anos ou nunca chegar. Ou você pode escolher a forma mais inteligente e estratégica, ter acesso a um mapa claro, uma bússola confiável e um sistema de navegação, que mostre exatamente onde você está, para onde precisa ir e quais ajustes fazer ao longo do caminho. É exatamente isso que um método estruturado faz. Ele elimina o improviso, reduz desgaste e acelera o avanço. É isso que eu faço todos os dias com líderes e executivos. Traduzo complexidade em clareza, esforço em direção e potencial em resultado concreto, sustentável e reconhecido. Bem, agora você provavelmente está pensando:
Como posso alavancar minha carreira para posições mais estratégicas, conquistar mais reconhecimento e remuneração e atingir alta performance e resultados sustentáveis sem abrir mão da minha qualidade de vida e liberdade? Este método é ideal para você se hoje você está buscando ocupar posições mais estratégicas com clareza sobre o que realmente é esperado no próximo nível. Ser reconhecido pela alta liderança, pelo impacto que gera e não apenas pelo esforço que entrega. Aumentar sua remuneração de forma consistente, sem depender apenas de tempo ou carga de trabalho. Desenvolver maturidade emocional para lidar com pressão, conflitos e decisões complexas com segurança. Comunicar-se com presença e influência, sendo ouvido, considerado e respeitado nas decisões que importam. Crescer na carreira de forma sustentável, sem sacrificar saúde, qualidade de vida ou relações pessoais. Porque agora, nesse exato momento, eu estou buscando trabalhar com alguns líderes e executivos que são os meus clientes ideais. Profissionais que sabem que podem ir mais longe, mas que entendem que crescer na carreira exige método, clareza e decisão. Ao longo dessa apresentação, eu compartilhei com você resultados reais, desafios comuns e transformações profundas vividas por clientes que decidiram sair do modo sobrevivência e assumir uma liderança estratégica com maturidade executiva. Por isso, por tempo limitado, eu gostaria de te convidar para uma sessão estratégica de carreira executiva, desde que você atenda aos critérios que vou compartilhar agora. Com quem eu trabalho? Hoje eu atuo principalmente com 3 perfis de líderes e executivos. Líderes e gestores que desejam ocupar posições mais estratégicas, ampliar reconhecimento e remuneração, mas percebem que apenas entregar resultados já não é suficiente. Executivos em transição ou estagnação, que sentem que trabalham muito, têm alta capacidade técnica, mas não conseguem visibilidade, influência e acesso às decisões estratégicas. Profissionais de alto potencial, que sabem que precisam desenvolver maior maturidade emocional, posicionamento executivo e comunicação com influência para atuar em grandes empresas ou em níveis mais altos de liderança. Então, aqui está como o processo funciona. Essa será uma conversa estratégica individual, personalizada, com duração aproximadamente de 30 a 45 minutos, conduzida diretamente por mim. Nessa sessão, vamos focar em 2 pontos centrais que bloqueiam o crescimento da maioria dos líderes. Primeiro, clareza de carreira e posicionamento executivo. Entender exatamente onde você está hoje, o que é esperado do seu nível atual e do próximo nível, e quais comportamentos estão te aproximando ou te afastando do reconhecimento estratégico. Segundo, direcionamento de desenvolvimento estratégico. Identificar com precisão onde você deve investir energia, foco e desenvolvimento para acelerar seu crescimento, sem desperdiçar tempo, dinheiro e esforço em caminhos genéricos. Ao final da sessão, você sairá com clareza sobre seu momento profissional atual, entendimento dos seus principais bloqueios e pontos cegos e os próximos passos estratégicos para avançar com mais segurança e direção. Para quem é? Isso é para líderes, gestores e executivos que já ocupam posições de responsabilidade e sabem que apenas entregar resultados não é mais suficiente. Heads, diretores e executivos que desejam ocupar posições ainda mais estratégicas, mas percebem que falta clareza sobre como fazer essa transição. Profissionais de alto potencial que sabem que são bons no que fazem e acreditam que podem atuar em níveis mais altos de liderança, com mais influência e reconhecimento. Executivos que valorizam desenvolvimento real, maturidade emocional e impacto no negócio, e não soluções superficiais. Líderes que querem crescer na carreira sem adoecer, sem perder qualidade de vida e sem abrir mão dos seus valores. Para quem não é? Isso não é para pessoas que ainda estão começando a carreira. Pessoas que costumam dar desculpas e se queixar. Pessoas que ficam se lamentando, colocando a culpa nos outros.
Pessoas que não têm coragem de tomar decisões importantes para o seu desenvolvimento. Pessoas que buscam fórmulas rápidas, soluções mágicas ou apenas mais conhecimento. Acredite, eu não vou fazer essa jornada por você, mas eu vou lhe direcionar em toda essa jornada. Pessoas que não investem em si mesmas e terceirizam a responsabilidade e tomada de decisão para o outro. Pessoas que buscam apenas um alívio imediato da sua dor, do seu incômodo, mas não querem entender como sair desse cenário. Também não é para as pessoas que não estão seriamente interessadas em mudar suas vidas profissionais e desejam continuar batendo palmas para o sucesso do outro, ficar morrendo de raiva pela coragem que o outro teve ou ainda ficar se perguntando por que fulano conseguiu e eu não. Agora, saber que nós somos uma poderosa parceria é crucial, porque eu amo conseguir resultados para todos os meus clientes e trabalhar com eles ao longo prazo. E para fazer isso, eu preciso que eles consigam um verdadeiro ROI, muito rápido. E a verdade é que existem pessoas que eu não posso ajudar. E se esse for o caso, eu vou ser 100% transparente com você e sugerir alguém mais ou alguma outra alternativa. Eu somente estou aceitando aqueles profissionais que são uma parceria poderosa e que eu estou certa de que são clientes para quem eu posso conseguir resultados. O primeiro passo é preencher um formulário para uma conversa estratégica online e privada. E este formulário é necessário para determinar, primeiro, que eu posso te ajudar. E eu sou a melhor executive coach, psicóloga, mentora especialista em carreira executiva e desenvolvimento de líderes para te ajudar a conseguir esses resultados. Segundo, que você está pronto para começar, comprometido para agir e fazer o trabalho necessário para conseguir os resultados. Agora, uma vez que eu recebo seu formulário, você será capaz de agendar um horário comigo para fazermos uma sessão estratégica. E é onde nós vamos realmente começar a trabalhar juntos para descobrir o que você quer e como fazer isso acontecer no caminho mais seguro possível, de forma confidencial e com segurança. Então, no final da nossa conversa, uma ou duas coisas vão acontecer. Ou você é um cliente ideal, nós somos uma parceria poderosa e perfeita, e eu vou estender um convite especial para você trabalhar comigo como um dos meus clientes. Ou, se você não for uma parceria poderosa, está totalmente ok também, e não haverá nenhum tipo de ressentimentos, ou obrigações, ou coisas assim. De qualquer maneira, você receberá uma sessão estratégica super valiosa e vai sair com total clareza sobre onde você está agora e o que está impedindo você de alcançar os resultados e reconhecimentos que você mais deseja. Isso tudo, junto com os próximos passos exatos necessários para você agir e superar essas barreiras, vão proporcionar ser o seu tempo de 30 minutos mais valioso que você vai investir na sua vida profissional esse ano. Então, vá em frente e preencha o seu formulário agora e vamos ver se somos uma poderosa parceria para que juntos possamos transformar a sua vida, certo? Agora, nesse exato momento, eu tive mais de 100 clientes que aplicaram nos últimos 30 dias. Por isso, esta oportunidade é extremamente limitada devido à intensidade de tempo a um necessário para te oferecer os resultados e porque, como eu disse antes, eu só posso trabalhar com clientes que eu sei com certeza e convicção que eu posso gerar resultados e um retorno sobre seu investimento. De cada 100 que aplicam, eu posso somente trabalhar com 10 clientes de uma vez. E nesse exato momento, 6 desses 10 lugares já foram preenchidos. Então, eu estou procurando preencher os últimos 4 lugares o mais rápido possível. Então, com isso dito, por favor entenda que esta janela de oportunidade não estará disponível por muito tempo. E o que eu descobri é que aqueles que têm a capacidade de tomar decisões e agir rapidamente são os mais propensos a conseguir melhores resultados e se tornar os meus melhores clientes. E suas vidas profissionais se transformam como nem imaginávamos ser possível. Então, se você sente que isso é certo para você, vá em frente e aplique agora para ver se você se qualifica. E vá em frente e siga as instruções na próxima página.